Pronto, está aí. O pecado que Deus não perdoa. Perdemos 10 pessoas na live. Quem sabe eles voltam. O pecado que Deus não perdoa. Deus perdoa todos os pecados, pastor. Qual o pecado que Deus não perdoa? Vamos estudar sobre isso aí. De novo, eu gosto desse momento, sabia? Tem gente que acha que é bobagem. Já respondeu. Não, eu gosto desse momento. Esse para mim é um dos momentos principais. Quando você reafirma sua fé na palavra de Deus. Eu gosto. Eu vou começar a perguntar isso na igreja também. Eu acho bonito a gente dizer assim, eu creio na palavra de Deus. Eu gosto. Você pode responder essa pergunta? Você crê na Bíblia? Responda, eu creio. Glória a Deus. E hoje você vai precisar acreditar na Bíblia, porque hoje o assunto é diferente. Qual é o pecado sem perdão? Qual é o pecado que te prende e não é perdoado? Então eu vou colocar aqui uma série de pecados aí e você pensa. Estupro. Estupro de menores. Violência contra pessoas com deficiências mentais. Assassinato. Tráfico de drogas. Dar droga e álcool para criança. Qual desses será que é o pecado que Deus não perdoa? Qual desses pecados? Porque a Bíblia vai nos apresentar isso. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos começar a estudar agora, vamos começar a ver a Bíblia, vamos começar a mexer na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. João 14, verso 16 e verso 17, a Bíblia fala o seguinte: Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Isso aqui é Jesus prometendo que ele voltaria, mas que no intervalo entre o que eles estavam vivendo e a volta de Jesus, que é um período de mais de 2000 anos, que é o período da volta, depois da morte e ressurreição, Jesus sobe para o céu. Esse intervalo até hoje, ele não nos deixou órfãos. Conforme o verso 16, foi enviado um Consolador. O Consolador, ele é aquele idêntico a Jesus, fazendo o papel que Jesus não está fazendo mais. Quando Jesus estava aqui, ele estava convertendo pessoas, ele estava salvando pessoas, ele estava atendendo pessoas, ele estava vivendo entre pessoas. Só que aí ele voltou para o céu, e no céu ele tem uma outra função que nós vamos estudar quando falarmos sobre o juízo. Ele é advogado, ele foi advogado, agora ele é juiz, está nos julgando antes de vir nos buscar. Está fazendo a separação, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, está julgando e dizendo, este é santo, este é pecador. Só que enquanto ele está lá, nós não estamos sozinhos, está o Consolador. Mas quem é o Consolador? O Consolador é alguém igual a Jesus, é idêntico. Quem é o Consolador? É um outro estudo que nós teremos também. Mas por hoje eu só vou dizer o nome dele para você. Você já ouviu esse nome muitas vezes. É o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo de Deus, porque dá a impressão que é algo de Deus. Não, é o Deus Espírito Santo. Como existe Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes nós na empolgação nós falamos o Espírito de Deus. Estamos acostumados. Pastor, isso é só questão de palavras, né? Isso é semântica. Não, não é não. Isso é teologia. Quando eu digo Espírito de Deus, eu estou dizendo algo secundário, que pertence a Deus. E biblicamente não é o Espírito de Deus, é o Deus Espírito Santo, que foi enviado para estar conosco. Então hoje quem está me atendendo, eu oro em nome de Jesus para Deus o Pai. Então eu faço a minha oração: Senhor, o Pai,
atende o meu pedido em nome de Jesus. Mas quem é que está trabalhando, falando aqui? Faça oração, leia a Bíblia, vai na live. Não é Jesus, é o Espírito Santo. Ele trabalha comigo e com você o tempo todo, sem desistir, sem cansar. E aí no verso 26, diz, é a explicação: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando você lembra do amor de Jesus, quando você lembra do sacrifício de Jesus, não é porque você tem boa memória. Não, é porque o Espírito Santo te faz lembrar. Quando uma pessoa te ofende e você, ao invés de dizer um palavrão, você fala: puxa, eu vou orar por essa pessoa. É o Espírito Santo. Quem vai me transformando, quem está fazendo com que o Júlio seja um cristão melhor, é o Espírito Santo. Quem está transformando você, fazendo você ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança melhor, é o Espírito Santo. Porque eu e você sozinhos não conseguimos. Então, o Espírito Santo, ele está com essa função, ele está nos ensinando, ele está nos fazendo lembrar de todas as coisas. João 16, um pouquinho para frente. João 16, verso 7 ao verso 11. Um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Vamos lá? Do 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Consolador não virá, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, o que o Espírito Santo veio fazer? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Verso 9. Do pecado porque não crê em mim. Então, quem não crê em Jesus está em pecado e o Espírito Santo é quem convence. Quem faz você aceitar que Jesus é o Salvador, não sou eu que, olha, Jesus morreu, que coisa bonita, aceita. Não, coitado de mim. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele convence você do pecado e faz você crer em Jesus Cristo. Verso 10. Da justiça, o Espírito Santo nos convence da justiça, que Jesus foi para o Pai, não está entre nós, está nos julgando e virá nos buscar um dia. E do juízo, verso 11, que Satanás, Jesus chamou Satanás do príncipe desse mundo, está julgado. Então essas são funções do Espírito Santo, nos convencer de aceitarmos Jesus, de entendermos que ele é o nosso juiz e de que Satanás está destruído. Talvez por isso que ele atrapalhe nos nossos dias. Você quer ir para a live e não consegue assistir a live, e cai a internet, vira um trem doido na cabeça da gente. É Satanás. Por quê? Porque ele foi julgado. O verso 11 assim: o príncipe do mundo, desse mundo que é Satanás, já está julgado. Para ele não tem mais chance. Quem me convence que o diabo não me leva para lugar nenhum, que se eu for atrás dele eu vou bater lá na morte, é o Espírito Santo. Tá certo? E agora Mateus. Vamos para Mateus. Mateus 12, verso 31. Mateus 12, 31. Vou ler. Frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado. E se você ler o verso 32, diz que não vai ser perdoado nem hoje nem nunca. Que pecado miserável é esse? Porque se você comer, porque você pode pecar, a Bíblia diz ali, você pode pecar todo tipo de pecado e todo tipo de blasfêmia você pode cometer e você vai ser perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão para você. O que é que ofende tanto o Espírito Santo que eu perco toda a minha oportunidade de salvação? Então vamos entender primeiro como funciona o pecado, tá bom? Eu coloquei o símbolo não bíblico, é o símbolo mundial do pecado, que é a maçã, tá? Por que não é bíblico?
Porque você tem que achar na Bíblia o texto que diz que a fruta lá no Éden era maçã. Lá não diz o nome da fruta. Então, eu sei que não era jaca, porque eu não gosto de jaca. Mas pode ser qualquer outra fruta. Não sabemos qual fruta era, mas não era maçã. A maçã tem toda uma história por trás disso, mas deixa isso para lá. Então é apresentado a maçã como o modelo, a fruta, símbolo do pecado. Tá? Então vamos entender aqui como funciona o pecado. O pecado ele passa por fases, e a primeira fase do pecado é essa, é a tentação. Então eu vou dar um exemplo para você com este celular. Você chegou num lugar e você viu o celular e viu que eu não estava cuidando dele. Então você é tentado. Satanás, o príncipe desse mundo, ele fala para você assim: o William, por que você não pega aquele celular ali, branquinho? Pega lá. Ele não está vendo mesmo? Aí o Espírito Santo fala com você e diz assim: mas William, estou usando o William, meu amigo, como exemplo, ele não vai se ofender. Se tiver outro William na live, não se ofenda também, é só um exemplo, tá bom? Aí o Espírito Santo diz: William, não pega não. Os 10 mandamentos dizem assim: não furtarás, não pode roubar. Aí o diabo diz assim: para de bobagem, pega, entendeu? É a tentação. Tentação não é pecado, mas é o primeiro passo para o pecado. Como é que eu sei que tentação não é pecado? Porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado, porém sem pecado. Se fosse pecado, Jesus era pecador, então todo mundo morto. Tentação não é pecado. E tentação tem um problema sério com a tentação. A tentação leva para o pecado e ela é gostosa. Todo mundo gosta de ser tentado. Eu vou mais um pouquinho, até ali eu aguento. Eu vou mais um golinho, até ali eu posso. Eu vou mais um pedacinho, eu vou sendo tentado, que gostoso. E quando vê, está morto com o pecado. É aquela luta. A tentação é Satanás falando de um ouvido e o Espírito Santo falando do outro ouvido. Faz, não faz. Faz, não faz. Depois da tentação vem o segundo passo. E o segundo passo para o pecado é a análise. Então vamos voltar aqui para o celular. Você viu o celular e Satanás tentou você e disse: vamos lá, pega o celular para você, para de bobagem. Depois você vende o celular, você já tem celular, mas tem mais um, né? Não tem problema. Você vende um, fica com um e o outro você ganha um dinheiro, ganha um trocado, você está precisando, a crise está grande, você entendeu? Ele começa a te tentar. Aí você para analisar. Você olha e fala: puxa vida, mas eu estou aqui, vamos imaginar na igreja, né? Eu estou aqui na igreja, cheio de gente aqui em volta. Eu vou pegar esse celular aqui, o pessoal vai ver. E o diabo diz: pega, rapaz, disfarça. A hora que estiver fazendo oração, ninguém viu, você põe no bolso, sai de fininho. E você começa a analisar o pecado. Tá certo? Analisar. Não é pecado ainda, você não cometeu nada. Mas você percebe que você está indo por um caminho muito perigoso. Você está descendo a ladeira. Você começou com a tentação. E agora você está analisando. Pego ou não pego? Faço ou não faço? Bebo ou não bebo? Experimento ou não experimento? É só um traguinho? É só um cheirinho? Devia estar descendo a ladeira. E o diabo está empurrando. O Espírito Santo está lutando com você, dizendo: não faz, 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 não faça isso, por favor, não faça. Lembra do sacrifício de Jesus? Não faça. E Satanás vai fazendo você analisar. Eu vou falar daqui a pouco o que acontece se você parar no meio do processo. Mas primeiro vamos entender aqui o pecado, tá bom? Aí vai para o terceiro passo. O terceiro passo é o planejamento. Então vamos lá. Você viu o celular, foi tentado, né? A luta, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, tá. Aí começou a analisar. Será que eu faço certo? E se eu pegar? E se eu não pegar? Mas e aí, e se o pastor ficar sabendo? E se alguém ver? Você começa a analisar. Quando você caminhou na análise, aí você fala: bom, acho que eu vou pegar. Aí você vai planejar o pecado. Nessa fase, você não pecou, mas você já pecou. Mas como é que é isso? Não pecou, mas pecou. Não é exatamente, eu vou explicar, você vai entender. Você não fez o ato do furto, do roubo, mas você já roubou aqui dentro. Já roubou.
Porque você já vai planejar, você vai ficar de olho, vai ser uma hora que fechar todo mundo o olho por oração, eu pego, jogo no bolso, não, nesse bolso aqui é raso, vou colocar no bolso do paletó, não, vou jogar dentro dessa mochila, entendeu? Vou jogar embaixo do banco, eu piso em cima, eu vou jogar debaixo do casaco, você planeja, é assim que eu vou cometer o meu pecado. Não pecou ainda, mas já pecou. Por isso que Jesus disse assim, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou com ela. Mas não adulterou. É porque chegou na fase do planejamento. Você foi tentado, você analisou a mulher, você planejou o adultério com ela. Só falta a consumação. Então você não pecou, mas pecou. Aquele que olha para o irmão com ódio, com desejo de matar, Jesus quem disse? Já o matou. Mas não dei o tiro. Não dei a facada, mas eu já fui tentado, eu já analisei, eu já planejei. Primeira chance que eu tiver, eu mato ele. Eu enveneno, eu dou um jeito. Então você não pecou, mas você já pecou. Você já chegou no fundo do poço. E o último dos 4 passos é o ato, é o pecado em si. Tá certo? Então, o que acontece? Você é tentado, analisa, planeja e comete o ato. O problema é que o salário do pecado é a morte, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos. O salário do pecado é a morte. E quando eu passo por essas fases, eu entro num processo de morte. E olha que interessante. Olha essa situação. E se você já... Antes, deixa eu explicar uma coisinha. Todo pecado passa por essas 4 fases. Todo pecado. Você tem 1,50 m, eu tenho 1,80 m e pouco, piso no seu pé, você olha para mim, é grandão, não dá para fazer nada. Mas você é tentado a me xingar, você analisa a diferença de peso, eu acho que ele não vai responder, planeja o palavrão e fala. Mas isso acontece numa fração de segundo. Pisei no seu pé, sai o palavrão. Mas foram as 4 fases aconteceram. Qualquer outro pecado. Qualquer outro pecado. Você ouviu, você falou mal da vida de uma pessoa. Você foi tentado a falar mal dele. Você analisou se fala ou não fala. Você planejou a bobagem que ia falar e falou. Todos os pecados passam pelas 4 fases. Só que aí quando você chega no pecado cometido, começa uma luta do Espírito Santo para te levar ao arrependimento e ao pedido de perdão a Deus. O Espírito Santo começa a lutar na sua mente. Então vamos voltar à história do celular. Você vai para casa, deita e não consegue dormir. Porque o Espírito Santo fala assim, você roubou, 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 não podia ter roubado, você roubou, você roubou, você roubou, você não foi educado para roubar, seu pai não te ensinou a roubar, sua mãe não te ensinou a roubar, e você roubou, você está errado, não é para ter roubado, você roubou, você roubou. Sabe o que eu estou dizendo? Nós chamamos de consciência pesada, e aí você não dorme. Aí vira para a direita, rola para a esquerda, vai, senta, vai no banheiro, volta, levanta, toma um copo d'água, vai não sei o que, toma um banho frio, toma um banho morno, toma um banho quente, deita de novo, levanta, vai para um lado, vai para o outro, põe música, tira a música, lê, joga no celular, vira... Até que você toma uma das 2 atitudes. Uma das 2. Primeiro, você diz para o Espírito Santo assim, porque o Espírito Santo está te incomodando. A gente fala Deus, fala Jesus, mas quem está te incomodando é o Espírito Santo. Aí você diz assim, em oração, Senhor, roubei. Amanhã eu vou devolver. Aí o diabo grita no seu ouvido. Você é louco? Vai devolver? E a vergonha? Todo mundo olhando assim, ladrão, olha lá, roubando o pastor ainda, o pastor vem aqui e rouba dele, olha ladrão, que vergonha. Não, você vai passar muita vergonha, lá, não faça isso. Não, nunca mais você vai fazer. Diz para Deus que você nunca mais vai roubar, mas essa vez não tem o que fazer. Aí você entrou para o segundo caminho. O primeiro caminho é o caminho do arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Aí você fecha os olhos assim, Senhor, eu roubei, eu sou ladrão, me perdoa em nome de Jesus. Amanhã eu vou devolver.
No outro dia você pega o celular, vai na minha casa, me encontra na rua, me encontra na igreja e diz, pastor, o senhor sentiu falta do celular? Rapaz, eu acho que eu perdi. Não, não perdeu não. Eu roubei, estou devolvendo. Está aqui. Aí você se arrependeu, o pecado foi perdoado. O outro modo, você pode até pegar o celular, uma hora que eu não estou vendo, jogar dentro da minha pasta, jogar debaixo da porta. Debaixo da porta não tem jeito, é pela janela do carro. Sumir com ele. Você está tentando fazer sua consciência, o Espírito Santo, parar de te incomodar. Então você fala, tá, não fala mais comigo. Tá, não vou roubar mais. Não vou roubar mais. Dessa vez já foi. Não tem como voltar, mas não vou roubar mais. Tudo bem. Passa 1 mês, 2 meses, o diabo dá risada, né? Se você foi pelo primeiro caminho que eu disse para você, o do arrependimento, o diabo perde força. Satanás não tem força na sua vida. O Espírito Santo fica mais, ele é muito poderoso, mas ele tem mais acesso a você. Ele controla melhor a sua vida. Deus está sob o controle. O diabo está fraco. Aí ele tem que fugir de você. Porque você resistiu ao diabo, você se sujeitou a Deus, então ele foge de você. Mas se você foi para o segundo caminho, o caminho de esconder o pecado, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai perdendo força e o diabo vai ficando mais forte. E você acha que ele vai fazer você roubar no dia seguinte? Não, na próxima semana você não quer ouvir falar em roubo. Se alguém falar, pega ali um celular, você diz, não. Meu Deus do céu, eu fiz aquilo ali, fiquei acordado até 4 da manhã. Mas passa um tempo, ele arma para você e você rouba de novo. Como não houve arrependimento da primeira vez, você está mais fraco, você não consegue ouvir o Espírito Santo. Aí você rouba de novo. Aí chega de noite, você rola para a direita, rola para a esquerda, tal. Só que você não vai até as 4 da manhã. Estou dando exemplos aleatórios, né? Você vai até as 2 da manhã. 2 da manhã, a luta de novo, devolve, não devolve, o orgulho, não posso passar vergonha, tal. Nunca mais faço isso. Mais uma derrota do Espírito Santo, mais uma vitória de Satanás. O diabo dá mais um tempo, passa mais um tempo, você rouba outra coisa, vai para casa, não dorme, vira para lá, vira para casa, meia-noite. Lembra que era 4 da manhã, agora já é meia-noite, 10 horas. Chega numa hora que você não sente nada. Você não sente mais nada. Alguém fala para você, puxa, você roubou o celular do pastor? Tá louco. E ele lá precisa de celular? Ele fala lá no computador, lá, precisa de celular nada. Bobagem. Peguei. E daí? Ele que compre outro. Deve ter dinheiro. Peguei. Acabou. E você vai ver muitas dessas situações. Mas você matou? Matei. A televisão está cheia disso, gente. Matei. Mas por que você matou? Matei porque matei, ué. Matei. Fiquei com raiva, dei um tiro. Mas você roubou? Roubei mesmo. E dá risada. E conta o golpe com orgulho na televisão. Não, eu dou esse golpe, eu vendo isso aqui, eu compro aquilo ali, eu trafico drogas. Eu acho o erro como se estivesse certo. Mas como que começou? Começou lá atrás. Uma luta, o Espírito Santo sendo derrotado e Satanás vencendo. Chegou um momento que o pecador já não ouve mais o Espírito Santo. Ele continua falando. Ele fala, olha, você roubou, você mentiu, você foi arrogante, você foi miserável com os outros. Você não pode, você tem que mudar de vida. Só que você não escuta mais. Você fez isso, ó. Você tampou o seu ouvido. Você tampou. O Espírito Santo fala com você, sabe o que você faz? Lá, nem estou ouvindo. Lá. Deixa pra lá. Não quero saber de Espírito Santo. Tem que ficar falando de Espírito Santo na minha cabeça. E que não pode, que é pecado, que coisa. Tem que viver mesmo. Aí vem as frases. Tem que viver, tem que curtir a vida é curta, né? A gente tem que viver, é melhor, essas bobagens, é melhor viver um dia a 100 por hora do que 100 dias a 1 por hora, tem que curtir mesmo, e vamos embora, e o corpo é meu, e eu me arrebento nas drogas, e o Espírito Santo está falando, só que o indivíduo já não ouve mais, ele fechou a audição dele para o Espírito Santo, o pecado tornou-se acariciado, o indivíduo ama mais o pecado do que tudo.
Então ele não ouve mais a voz de Deus. E aí o que acontece? Como é que ele vai confessar esse pecado? Nós já lemos. Quem leva você para a confissão, para o arrependimento é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sem ele, eu não me arrependo. Eu acho que eu estou certo. Eu mato e acho que estou certo. Eu roubo e acho que estou certo. Eu estupro e acho que estou certo. Eu fofoco da vida de todo mundo e acho que estou certo. E quando vão falar comigo, eu fico bravo. Ah, me chamou de fofoqueiro, não vou mais nessa igreja, Deus o livre, pastor louco aí falou que fofoca é pecado, eu não quero saber, porque eu estou dando razão para o pecado tomou conta. Então sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? É qualquer pecado, qualquer um, qualquer pecado que você ama tanto, que você não quer se arrepender e mudar de vida, vai te levar à destruição, porque não haverá perdão. Mas por que não haverá perdão? Mas por que Deus não perdoa o meu pecado? Porque você não vai pedir. Mas por que você não vai pedir? Porque você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Mas por que você não vai ouvir? Porque você mandou ele ficar quieto, ué. Toda vez que ele falava para você, ó, tá errado, não faça, o que você dizia para ele? Ah, para, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Tá, parei. E depois fazia de novo. Sabe quando o indivíduo chega bêbado em casa e a mãe fala, filha, fala, ih, nem fala nada, já sei o que vai falar. Mesma coisa. Quando na igreja alguém fala assim, olha, você tem que ser fiel a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, aleatório. Você tem que ser fiel a Deus nos dias, nas ofertas. Tá lá vem falar em dinheiro. Só fala em dinheiro, só quer saber de dinheiro. Um indivíduo, ele rouba Deus. Quando alguém fala, ele se ofende. Quando alguém fala na igreja, olha, você tem que amar o próximo. Ah, que frescura esse negócio de amar o próximo. A gente sofre tanto que os outros pisando no pé da gente, vem falar de amor ao próximo. Então você fez uma escolha você escolheu a morte, você escolheu o pecado, e aí você vai receber o pagamento. O pagamento é a morte. Você tapou os seus ouvidos, você fechou os seus olhos, você não deixou o Espírito Santo falar. Isso pode levar eu e você à destruição. Isso pode nos levar à morte. Pastor do céu, e agora como é que eu vou fazer? O senhor me fala um negócio desse agora e eu estou assustado agora aqui. Não fique assustado. Não fique. Faça uma oração e diga assim, Espírito Santo, essa oração, ela é óbvia. Quando eu disser, você vai entender, ela é óbvia. Mas tem que fazer, precisa fazer. Espírito Santo, não desista de mim. Ele não desiste. Hitler matando aquele bando de gente e o Espírito Santo estava falando com ele. Eu tenho certeza absoluta, é bíblico, estava falando com ele. Só que ele não ouvia mais, ele tapou os ouvidos. O indivíduo está roubando. O Espírito Santo está falando, só que ele não ouve mais. Você sabe se você ainda ouve a voz do Espírito Santo ou não. Você sabe. E eu vou dizer para você que você ouve. Como é que o senhor sabe? Você está ouvindo. Você não me xingou, não saiu da live e foi embora e disse, eu nunca mais quero saber de ouvir esse careca falar nada. Ué, você está ouvindo aqui? Por que você está ouvindo sobre Deus, sobre a Bíblia? Porque o Espírito Santo ainda age na sua vida. Diga amém. O Espírito Santo ainda trabalha na sua mente. Ainda faz você gostar de Bíblia. O pessoal está louco para acabar a quarentena, para cair na droga, para cair na farra. Você está doido para acabar a quarentena, para ir para a igreja. O que é isso? É o Espírito Santo que tem em você. Que coisa linda. Ele não desistiu de você, não desistiu de mim, ele não desiste. Eu não posso deixar que isso ocorra. E como é que eu faço isso? Seja sensível. Quando ele falar com você, ouça a voz dele. E o que ele vai dizer para você é isso: Jesus tem poder de curar e de perdoar pecados. Confie nessa palavra. Confesse seus pecados. Qualquer um. Não importa. O pecado que vai ofender o Espírito Santo não é um estupro, não é um uso de uma droga, não. Pode ser a fofoca. Fofoca é um pecadinho. Todo mundo faz. Pois é. Pode chegar um momento, essa desculpa de todo mundo faz, chegar num momento que ela tomou conta de sua vida. E esse é o pecado que pode tirar você do céu. Portanto,
clame e peça. E mantenha-se sensível. Sensível. Quando Deus falar com você, preste atenção na voz de Deus. Quando